Bom dia, valentes do Altíssimo. A nossa meditação hoje está em Hebreus, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Aleluias. Queridos, esse texto está falando da pessoa de Jesus Cristo, falando que ele sofreu, falando que ele morreu a nossa morte, que ele se colocou numa condição humana, de ser humano, para poder viver tudo que nós vivemos e nos socorrer. Ele mostra, que para nós o caminho. Ele passou como, não apenas como Cristo, o Filho do Deus vivo, mas como pessoa, como ser humano. Ele viveu aqui, ele habitou aqui, ele desceu da sua glória e veio para a terra, viveu todas as coisas, as tentações, as dificuldades, as provações, e ele venceu. E ele diz aqui que ele venceu e ele pode nos socorrer. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente, quando sofre alguma coisa, a gente procura alguém que sofreu a mesma coisa? Parece que aquelas pessoas entendem melhor você. E muitas vezes, quando nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, nós também podemos ajudar outros que também estão passando por aquela dificuldade após nós termos vencido. Isso aconteceu literalmente comigo há muitos anos atrás, passando por muitas provas, por muitas dificuldades, muitas lutas, conflitos. E o Espírito Santo de Deus me disse bem claro que com a mesma consolação que eu estava sendo consolada, eu consolaria muitos. Isso é real na minha vida hoje. Com a mesma consolação que eu fui consolada pelo Espírito Santo de Deus, eu posso consolar muitos. Graças a Deus por isso. Eu quero dizer isso para você nesta manhã. Com a mesma consolação que você está sendo consolado, você consolará outros. Com a mesma dor que você está passando hoje, por lutas e dificuldades, você terá inspiração para ajudar outros que vão passar por essas mesmas lutas. Foi assim com Jesus. Aqui fala, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele sofreu tentação, ele foi rejeitado, ele foi abandonado, as pessoas falavam mal dele, ele foi difamado, mas ele foi vencedor. E ele nos mostra o caminho da vitória, o caminho a seguir, que é olhar para o propósito, olhar para a missão. Foi assim que ele fez. Ele tinha um propósito, ele tinha uma missão aqui na Terra, que era morrer pela humanidade, que era salvar a humanidade, que era ser redentor da humanidade. Não importava as lutas, dificuldades, as provas, as traições, as decepções, nada mudou o propósito dele. Ele seguiu firme e cumpriu a sua missão. E venceu a morte, venceu todas as coisas, e nele nós também podemos vencer. Aqui o texto é bem claro, quando ele diz que nós podemos vencer. Aqui diz, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ele nos libertou e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pela sua morte fomos salvos e libertos da morte, a morte eterna. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa entender que você tem um Salvador, Redentor, soberano, que se fez homem no seu lugar para viver toda a sua dor e te compreender e te entender e, acima de tudo, te fazer vencedor. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe toda a sua descendência, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe as nações. Pastora Evênia, Goiânia, Goiás.